Imagina o Brasil dos anos 20. Na época, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. A cidade tinha ali bondinhos que cruzavam as ruas de um lado para o outro. E os homens usavam terno e chapéu, liam um jornal ali nas esquinas antes de irem para o trabalho. Era uma cidade que queria ser moderna. Só que nesse cenário, algo estranho começou a acontecer. Pouco a pouco, homens começaram a desaparecer. Alguns eventualmente voltavam para casa, mas eles voltavam aterrorizados. E no peito deles tinham marcas estranhas tatuadas. Letras que ninguém sabia o que era. D, C, V, X, V, I. Alguns deles, inclusive, nunca voltaram para casa. Isso seria uma obra de um psicopata, algum ritual, ou era algo mais profundo que levaria ali o país todo a debater sobre crime e justiça e até doenças mentais. Bom, pouco a pouco um nome começou a circular nas delegacias, nas redações de jornal e em conversas ali pelas ruas do Rio de Janeiro. Um nome que por muito tempo virou sinônimo de medo. E o caso de hoje é o caso do Febrônio, índio do Brasil. Gente, antes de a gente começar o caso de hoje, como sempre, toda quarta-feira eu trago um episódio novo pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Erika e toda semana eu trago aqui um caso que muitas vezes são casos pedidos por vocês. Esse aqui também foi um pedido dos ouvintes, então se você quiser mandar o seu pedido, bota lá no site do Casos Reais, ou também a gente tem um grupo do Apoia-se, onde lá a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa e vocês sempre mandam recomendações. Inclusive, eu tô aqui abrindo no meu e-mail, quem me mandou essa aqui pelo site do Casos Reais foi o José. Eu não vou falar o nome dele todo, mas o José me mandou ali 3 casos e um deles foi o Febrônio, o índio do Brasil. Então, aí se você quiser mandar a sua sugestão de caso pelo site, ele vai direto pro meu e-mail e eu fico aqui com eles armazenados. Então é isso. Vai lá no meu Instagram também. Vai lá, me segue. Às vezes você fala assim, nossa, mas a Erika já teve neném. É porque vocês não me seguem no Instagram. Então vai lá, @Erika com K, Mirandas com S no final. E por lá, você fica por dentro das coisas que estão acontecendo. Eu sempre posto por lá. Gente, essa semana, inclusive, aqui em Miami, onde eu moro, uma ouvinte do podcast me parou, falou assim, oi, Erika com K, Mirandas com S no final. Eu fiquei tão feliz porque, assim, em Miami, sabe, alguém me parar é muito difícil. Então, assim, se você mora, me vê, ou se às vezes você me vê em algum lugar no Brasil mesmo, por favor, fale comigo. Eu fico muito feliz, de verdade. Então é isso, vamos parar de conversa e vamos pro caso dessa semana. Gente, minha garganta tá um pouco ruim, então eu vou tentar fazer esse caso com a voz mais baixa, tá? Minha garganta tá muito ruim mesmo, eu acho que eu tô com alguma coisa na garganta, mas eu estou aqui gravando pra vocês. Então, mais um motivo pra vocês darem mais like e deixarem um comentário, valeu? Então vamos pro caso dessa semana. Lembrando, gente, que todas as informações vieram de fontes, a gente sempre checa as fontes, notícias, entrevistas, reportagem, e os links eu deixo sempre lá no site do Casos Reais, tá? O link tá sempre na descrição. Então vamos começar. Quem era Febrônio? Bom, ninguém sabe exatamente qual era o nome completo do Febrônio, só que baseado ali nos dados do caso, todo mundo assume que possivelmente era Febrônio Ferreira de Matos. Febrônio nasceu em 14 de janeiro de 1895, há mais de 100 anos atrás. Mas, gente, eu sei que vocês às vezes não gostam de casos antigos, mas esse caso é muito interessante, então fica aqui comigo, tá? E ele nasceu em São Miguel de Jequitinhonha, uma cidade do interior de Minas Gerais. Hoje em dia, essa cidade se chama apenas Jequitinhonha e tem cerca de 24 mil habitantes, ou seja, ela é uma cidade bem pequena, daquelas que todo mundo se conhece, se encontra na rua, sabe quem mora em cada casa do bairro, bate papo ali na porta de casa. E se hoje é assim, imagina como era esse lugar em 1895, né? Provavelmente muito menor, muito mais isolado, e foi onde o Febrônio passou os primeiros anos da vida dele. Ao que tudo indica, a infância também foi complicada, porque desde cedo o Febrônio sofreu racismo, desprezo e várias humilhações por ser negro. E dentro de casa a situação não era nada melhor. O pai dele, um homem chamado Teodoro Simões de Oliveira, trabalhava como agricultor e açougueiro. Além disso, ele também era alcoólatra, e parece que ele batia muito na mãe do Febrônio, a Reginalda Ferreira de Matos. Então ele cresceu vendo essas agressões acontecerem dentro de casa. Ele presenciava diversas brigas, via a mãe sendo espancada, e muitas dessas vezes também acabava sobrando para ele, pro Febrônio, e ele acabava apanhando junto. Até que em 1907, quando o Febrônio tinha cerca de 12 anos, ele tomou uma decisão que viraria ali a vida dele de cabeça para baixo. Ele resolveu fugir de casa. No começo, ele acabou ficando vagando ali pela região de Jequitinhonha. E só depois que ele começou a ir de cidade em cidade. O Febrônio passou por Diamantina, por Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais. Nesse período, o Febrônio se virava como dava, né? Ele chegou
chegou a trabalhar de engraxate, de empregado doméstico e também cometeu ali vários furtos. Até que em 1909, aos 19 anos, o Febrônio decidiu ir para ainda mais longe. Ele entrou em um trem, sentou ali na poltrona do trem e foi para o Rio de Janeiro, né? Naquela época, capital do Brasil. Gente, era o centro político e cultural do país, enorme, movimentada, sempre será. Pode não ser mais o centro, porém, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, tá? Eu sou carioca, então deixa eu defender a cidade. E provavelmente um lugar, assim, que deve ter impressionado ele, né? Tipo você vir de uma cidade pequena e chegar no Rio de Janeiro, né? Então, com certeza era bem mais caótico, maior do que ele imaginava, uma das coisas mais impressionantes que ele já tinha visto até aquele momento da vida dele, né? E foi justamente no Rio de Janeiro que ele começou um esquema para arranjar dinheiro. De acordo com linha direta da Globo, nessa época, o Febrônio teria passado a anunciar em jornais. E nesses anúncios, ele contava que tinha diversas pessoas devendo dinheiro para ele e que por conta disso precisava de gente para cobrar essas dívidas. Ou seja, o Febrônio estava anunciando uma oportunidade de emprego, ou seja, de cobrador de dívidas. E aí os interessados iam até o escritório do Febrônio para poder fazer uma reunião com ele. E os homens chegavam lá e viam as escrivaninhas, cadeiras, papéis, tudo organizado. Então o Febrônio começava a explicar o trabalho. E parece que ele falava bem. O Febrônio era articulado, se comunicava com desenvoltura e passava segurança e confiança. Ele dizia que tinha várias duplicatas. Gente, duplicatas, para quem não sabe, são documentos usados ali quando uma empresa vende algo parcelado. É como um papel que registra a dívida e garante que aquele dinheiro vai ser pago no futuro. E naquela época era o jeito, né, de se pagar alguma coisa parcelada, tá? Então era isso que ele fazia. E aí quem aceitava sair cobrando essas duplicatas, ficava com uma comissão de 25% do valor. Era só ir até o endereço indicado, cobrar a dívida, receber o dinheiro e pronto. A pessoa saía com 25% de comissão por esse trabalho. Só que tinha um detalhe. Como que o Febrônio ia saber que a pessoa não ia só pegar o dinheiro da dívida e sumir 100% com o valor, né? Então, para ele ficar seguro, ele dava uma condição. Para o cara conseguir ali o trabalho, antes de sair para fazer as cobranças, ele tinha que deixar ali na hora, na mão do Febrônio, uma garantia de 50% do valor da duplicata. E tinha gente que não tinha esse dinheiro na hora e desistia do trabalho, né? Só que também tinha muita gente que topava, até porque era um bom negócio. Pelo menos na teoria. Porque quando esses homens iam até os endereços que o Febrônio passava, eles descobriam que os endereços simplesmente não existiam. Que essas duplicatas eram falsas e tem mais, né? Quando eles voltavam para o escritório do Febrônio para tirar satisfação, nem existia escritório de verdade. Tinha tudo sido uma farsa. E a essa altura o Febrônio já tinha sumido com o dinheiro que eles tinham deixado como adiantamento, né? Ou seja, né, vocês viram que era um esquema. Era 171, né? Ao que tudo indica, esse seria só um dos vários esquemas que ele tinha. Entre 1916 e 1929, ele fez vários crimes de chantagem, fraude, suborno, furto, roubo. Eram tantos crimes que o Febrônio virou figurinha carimbada nas delegacias. E durante 10 anos, ele foi preso 37 vezes. Mas ele sempre acabava sendo solto no final das contas. Até que em uma dessas prisões aconteceu uma coisa. O Febrônio estava na prisão Dois Rios, que ficava em Ilha Grande, e certo dia ele estava lendo a Bíblia. E foi quando uma mulher muito bonita, com cabelos loiros e longos, apareceu para ele. Essa mulher teria dado uma missão importante para ele. Ela disse que ele precisava falar para o mundo todo que Deus não tinha morrido. Só que essa mensagem não seria espalhada só com palavras. Ele precisava tatuar rapazes com um símbolo formado por 6 letras: D, C, V, X, V e I. Cada letra tinha um significado: Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. Essa tatuagem funcionaria tipo como um talismã, uma marca que os rapazes deveriam carregar no próprio corpo. E se os homens não quisessem a tatuagem, eles não teriam escolha e o Febrônio teria que tatuar eles assim mesmo se ele precisasse usar a força. Por fim, a mulher disse que o Febrônio era o filho da luz e aí simplesmente sumiu. É claro que isso teria sido uma visão, né? Uma alucinação que ele teve. Mas para ele, aquilo tudo era real. E o que essa moça tinha falado acabou se tornando a missão de vida dele. Ele ia tatuar esses homens. E ele começaria pelo próprio corpo. Assim, o Febrônio tatuou no próprio peito a frase "Eis o Filho da Luz". E no torso ele tatuou DCVXVI. E pelo que eu entendi ali, ele mesmo teria tatuado o próprio corpo, parece que com agulha e tinta. Além disso, durante esse período, o Febrônio também começou a escrever um livro chamado As Revelações do Príncipe do Fogo. E no livro, o Febrônio falava que era tipo um profeta e que Deus tinha escolhido ele, um menino pobre, desprezado pela sociedade, marginalizado, para ser o portador
da Verdade. Era um livro meio místico, parece. E quando ele saiu da prisão, ele chegou até a publicar esse livro. Fora da prisão, em 1921, Febrônio também conheceu um homem chamado Bruno Ferreira Gabina, que era dentista. Só que quando eles foram se apresentar ali, o Febrônio não se apresentou com o próprio nome. Ele disse que se chamava Joaquim Índio do Brasil. Ou seja, ele mentiu o nome dele. E eu imagino que ele também deve ter mentido sobre várias outras coisas, porque pouco tempo depois rolou uma coisa estranha. Os dois abriram um consultório odontológico juntos. Bom, Febrônio sabia alguma coisa sobre ser dentista? Não, né? Até onde as fontes constam, ele não sabia nada sobre o assunto. Mas mesmo assim, o consultório começou a funcionar. O Dr. Gabina era o dentista e o Febrônio, ou melhor, Joaquim, auxiliava ele nos atendimentos. Só que então, certo dia, o Dr. Gabina simplesmente desapareceu, do nada. Ninguém sabia onde o Dr. Gabina tinha ido parar, para onde poderia ter ido. Certo dia, ele simplesmente parou de ir trabalhar. E o que o Febrônio fez? Ele foi na polícia dar queixa, né, do desaparecimento, fechou o consultório. Não, ele achou uma forma de fazer mais uma das espertezas dele, né? O Febrônio roubou o diploma do Dr. Gabina e aí abriu o próprio consultório odontológico, ou seja, ele virou dentista e começou a trabalhar. E, gente, o Febrônio era muito sádico. As fontes relatam que se alguém ia no consultório reclamando que estava ali com o dente doendo, a solução do Febrônio era sempre a mesma: arrancar o dente. E não para por aí, ele também fazia questão de arrancar os 2 dentes do lado, porque segundo o Febrônio, eles estariam contaminados. Ou seja, a pessoa chegava com dor em um dente só e saía do consultório sem 3. E parece que ele fazia isso porque gostava de ver a pessoa sentindo dor. Ele ficou um tempo assim, atendendo clientes normalmente. Só que, claro, uma hora a fama de sádico começou a gerar as suas consequências, né? Ele começou a ficar com uma péssima fama e por conta disso, em 1925, ele fugiu do Rio de Janeiro e foi para Bahia. E na Bahia ele continuou fingindo que era dentista, mas dessa vez com o nome de Febrônio Simões de Melo, Índio do Brasil. Depois ele foi para o Espírito Santo e depois para um outro lugar. E então para outro. A estratégia era sempre a mesma, né? Cidades do interior, menores, lugares onde não tinham médicos. Então, se aparecia uma pessoa que se comunicava bem, falando que era dentista, né, ou que tinha algum tipo de estudo sobre algum assunto, as pessoas confiavam, porque elas estavam precisando de ajuda, né? E, gente, vamos parar para pensar que naquela época era muito difícil alguém ter algum estudo. E assim, ele conseguia continuar trabalhando. Ele prescrevia tratamentos, receitava remédios e, às vezes, até dava certo. Mas em outras, não. Teve uma vez, por exemplo, que 2 crianças foram no consultório do Febrônio. As fontes não falam exatamente o que elas tinham, mas parece que elas deviam estar sentindo muita dor. E por conta disso, o Febrônio prescreveu remédios para as crianças, como ele sempre fazia. Gente, só que dessa vez, as crianças morreram. Depois disso, claro, o Febrônio teve que desaparecer novamente. Por um tempo, ele viveu assim, mudando de cidade, mudando de nome, fingindo ser dentista, fingindo ser médico. Em alguns lugares, ele chegou até a trabalhar como ginecologista. E ao que tudo indica, ele teria conseguido falsificar o diploma do Dr. Gabina e transformar esse diploma em um diploma de ginecologista, tá? Eu não sei como o Febrônio conseguiu, mas parece que foi isso que aconteceu. Imagina o horror que deve ser você ser atendido por um ginecologista, né, gente? Igual o Febrônio, e que não sabe de nada do que está fazendo. Deus me livre. Febrônio, inclusive, teria causado a morte de uma mulher durante o parto. Óbvio. A pessoa não sabe de nada. E o Dr. Gabina, né, Érica? Ele nunca mais foi visto. Ninguém até hoje descobriu o que aconteceu com ele. O que deixa a gente ali, né, um pouco curioso, porque a gente já consegue imaginar. Será que o Febrônio teve alguma coisa a ver, né, com isso? Bem provavelmente, né? Só que não existe nenhuma prova disso, não se sabe o que aconteceu com ele. Depois disso tudo, em 1926, quando o Febrônio tinha 31 anos, ele voltou para o Rio e passou a morar por um tempo em uma pensão. Parece que aqueles lugares com um quartinho alugado, sabe? Só que não demorou muito para uma coisa estranha acontecer. Certo dia, a dona dessa pensão estava passando ali pela cozinha e viu ele mexendo em uma panela no fogo. Parecia que o Febrônio estava fervendo alguma coisa. E curiosa, ela chegou mais perto para ver o que era, só que quando ela se aproximou, ela deve ter ficado aterrorizada, porque o Febrônio estava fervendo um crânio humano, gente. E ele foi parar na polícia por conta disso, só que de acordo com linha direta, ele teria resolvido tudo com tranquilidade e dito que, como ele era médico, ele estava apenas estudando anatomia. No final das contas, acabou não dando em nada. E também não parou por aí. No dia 21 de fevereiro de 1927, ele foi encontrado no meio da mata, no Morro do Corcovado. Gente, é o famoso morro onde fica o Cristo Redentor, né? Só que, pra vocês terem uma noção, ainda nem existia a estátua do Cristo na época, tá? Parece que eles estavam ainda montando ela nessa época, né? Exatamente nessas datas. E logo depois, ela foi lá pro Morro do Corcovado. E no meio dessa mata, ele estava dançando completamente pelado e com o corpo pintado
pintado de amarelo. Na frente dele tinha uma criança morrendo de medo, amarrada em um tronco de árvore, sendo obrigada a assistir aquilo. E parecia um ritual estranho. E por conta dessa situação ali no Corcovado, o Febrônio acabou preso mais uma vez e acabou sendo enviado para uma instituição que na época chamava Hospital Nacional de Alienados. E lá o Febrônio passou por uma avaliação médica. Um especialista examinou ele e concluiu que ele tinha sim sinais de transtornos mentais. Em abril de 1927, 2 meses depois, ele foi transferido para uma outra instituição, o Hospício Nacional de Alienados. E logo depois, ainda em 1927, ele teve alta desse lugar. Bom, parece que na verdade o Febrônio teria roubado o dinheiro da administração do lugar e depois fugido. Então não dá pra gente saber exatamente se ele realmente teve alta, qual é a versão correta, ou se ele realmente fez isso, mas o certo é que ele saiu desse lugar. E dado ali as circunstâncias do Febrônio, a gente imagina que ele tenha realmente fugido, né? Tenha feito o que fez. Até que as coisas começaram a tomar um rumo que marcariam a vida dele pra sempre. O Febrônio não saiu sozinho, ele saiu junto com um rapaz de 17 anos chamado Jacob Edelman, que também era paciente nessa instituição. E parece que o Febrônio teria convencido esse garoto a ir com ele. Sabe aquele negócio de promessa de emprego? Então, o Febrônio usou essa mesma estratégia e ele teria falado que tinha um consultório de dentista e que poderia arrumar um emprego pro Jacob lá. E realmente, o Jacob realmente foi com o Febrônio e começou a seguir ele. E no meio do caminho, eles ainda se encontraram com um outro jovem, um rapaz chamado Octávio de Bernardi, também de 17 anos. E parece que ele caiu realmente nessa mesma história. As fontes não explicam exatamente como que o Otávio, entrou nessa história, mas parece que o Febrônio usou o mesmo papo de prometer um emprego. E aí, no final das contas, os três seguiram juntos. E agora eu vou te contar essa parte da história ali, mais ou menos como Linha Direta da Globo contou, que é uma ótima fonte, mas também tem umas dramatizações, tá? Bom, segundo Linha Direta, nesse dia, o Febrônio chegou perto de uma casa de penhores. Ele olhou lá dentro, conferiu se não tinha ninguém passando por perto e entrou. Então ele roubou ali uma espada, uma coisa tipo samurai. E depois o Febrônio foi guiando o Jacob e o Octávio até uma praia deserta em Mangaratiba, que é uma cidade no estado do Rio de Janeiro, e até que em certo momento o Febrônio teria começado a ameaçar os rapazes, mandou eles se ajoelharem e tirarem as roupas. Então ele teria pegado a espada, apontado para o peito do Jacob e cortado a pele, fazendo aqueles símbolos, E Jacob gritou de dor, só que o Febrônio continuou cortando o peito dele. Com a espada, o Febrônio teria escrito as letras DCVXVI, aquelas letras que o Febrônio tinha visto na visão dele e que serviam, pelo menos na cabeça dele, para proteger o Jacob do mal. Bom, enquanto isso, o Otávio ficou assistindo tudo e, claro, aterrorizado. Eu imagino que ele deve ter ficado paralisado, na verdade, por conta do medo. E, gente, agora um ponto importante. O Linha Direta conta que o Febrônio fez essas letras com a espada. Só que também tem uma fonte que fala que ele tatuou a marca no peito do Jacob com agulha e tinta. Então a gente não sabe exatamente como essa marca foi feita. Só que foi realmente ali algo improvisado. Bom, o que a gente sabe é que não deve ter sido nada muito tranquilo de ser feito e também que ele fez, Particularmente, eu acredito que essa coisa da espada pode ter sido uma dramatização ali do Linha Direta, porque pelo que a gente estudou sobre o Febrônio, é bem possível que ele teria feito essa marca, do mesmo jeito que ele fez no próprio corpo dele, tatuando. De todo modo, e claro que depois o Febrônio também marcou as letras no Otávio e, por fim, abusou sexualmente dos dois e só então liberou eles, super traumatizados, E segundo o que a Globo conta, depois disso, nos meses seguintes, o Febrônio ainda tatuou e abusou sexualmente de mais de 10 meninos e adolescentes, várias vezes usando promessas de emprego para atrair eles. E foi nesse contexto aí que, em agosto de 1927, o Febrônio conheceu o Alamiro José Ribeiro, um jovem de 20 anos. E parece que no Rio, ainda no Rio de Janeiro, o Febrônio até jantou na casa desse Alamiro e começou a conversar com os familiares dele, meio que fazendo amizade, se aproximando. Até que em certo momento o Febrônio fez uma proposta para o Alamiro. Ele disse que a empresa de ônibus em que ele trabalhava estava precisando de um funcionário. E aí chamou o Alamiro para ser esse funcionário. E ele aceitou esse emprego. Provavelmente, o Alamiro estava precisando de dinheiro, então ele aceitou. E aí o Febrônio começou a conversar com a família dele e convenceu eles a deixarem o Alamiro ir com o Febrônio até a sede da empresa. Parece que para assinar algum documento, para começar a trabalhar, alguma coisa desse tipo. Mas parece
acontece que ao invés deles irem para a empresa de ônibus, né, nessa empresa de ônibus, o Febrônio levou o Alamiro, na verdade, para o cinema. Os dois assistiram a sessão ali de cinema das 9 da noite, em um cinema de centro ali, no centro do Rio de Janeiro, e depois foram para um bar. E aí os dois ficaram bebendo até as 3 da manhã. Bêbado, já no meio da madrugada, o Febrônio conseguiu levar o Alamiro até uma região de mata na Ilha do Ribeiro, que fica perto de Jacarepaguá. E aí a madrugada foi passando até o dia amanhecer. E já de manhã, na casa do Alamiro, a rotina começou como em qualquer outro dia, né? O pessoal levantou, fez café e tudo mais. Começou o dia. E todo mundo se preparando para sair para o trabalho. Só que tinha uma coisa estranha, porque o Alamiro não tinha voltado para casa. E por conta disso, os familiares começaram a procurar por ele. Todo mundo preocupado, né? E parece que eles foram atrás da empresa de ônibus onde o Febrônio tinha dito que trabalhava, para poder entender o que poderia ter acontecido. Só que quando eles chegaram lá, vocês sabem que veio um choque, né? A empresa até existia, mas eles não estavam contratando ninguém. E o pior, ninguém ali conhecia nenhum funcionário com características ou com o nome do Febrônio. Ou seja, tudo aquilo que o Febrônio tinha contado pro Alamiro e para a família dele tinha sido mentira. Não tinha emprego, né, como a gente sabe. Antes da gente continuar, beba água. Minha garganta tá muito ruim, então preciso de uma água, gente, para continuar. Os parentes do Alamiro correram até a polícia e pediram ajuda para achar ele. 2 dias depois, no dia 15 de agosto, o Alamiro foi encontrado, só que infelizmente sem vida. Bom, parece que na noite em que ele foi morto, o Febrônio queria repetir o mesmo padrão que ele já tinha usado com outros rapazes, abusar deles e tatuar as letras no corpo. Só que parece que o Alamiro reagiu e aí teria começado uma briga, né? Soco, chute, até que em certo momento o Febrônio pegou um cipó. Cipó, gente, para quem não sabe, é um nome ali dado para as plantas trepadeiras, né? Aquelas que crescem se enrolando ou se apoiando em árvores, né? Troncos ou estruturas ali. Então é uma coisa bem forte, né? Tipo, você consegue realmente fazer algo com aquilo. E então ele apertou o cipó no pescoço do Alamiro até ele parar de respirar e morrer. No dia 29 de agosto de 1927, só 2 semanas depois do corpo de Alamiro ser encontrado, o Febrônio voltou a atacar. Nesse dia ele conheceu um garoto chamado João Ferreira. João tinha 10 anos de idade e ninguém chamava ele pelo nome. Todo mundo chamava ele pelo apelido que ele tinha, João Joca. E assim que ele se aproximou do João Joca, o Febrônio começou a puxar papo, a conversar. E meio que ele falou que ele conhecia um cara muito correto e rico que estava precisando de um copeiro, ou seja, alguém para ajudar a servir comida e bebida durante as refeições. Segundo o Febrônio, o João Joca poderia ser esse copeiro. De acordo com o que Linha Direta relatou nesse dia, a mãe do João Joca ficou com o pé atrás, né? Óbvio. Um homem que ela nunca tinha visto na vida aparece do nada e oferece trabalho para um menino. No mínimo, claro que ela desconfiou. Só que ao mesmo tempo, o dinheiro faria muita diferença para a família. Parece que eles tinham uma condição bem mais simples, então aquela oportunidade de trabalho parecia boa naquela situação. Bom, dividida, a mãe colocou uma condição. O Febrônio tinha que ir até a oficina onde o pai do João Joca trabalhava para poder pedir permissão. E o Febrônio foi. Parece que ele chegou lá nessa oficina, começou a conversar com o pai do João Joca e mentiu, falou que a mãe do menino já tinha deixado. E aí, claro que o pai deve ter pensado, né, que se a mãe já concordou, então tá tudo certo, o menino pode ir lá trabalhar. E no final das contas, o Febrônio conseguiu a permissão do pai para levar o João Joca até esse emprego. Só que como a gente sabe, não existia emprego nenhum. Depois disso, o Febrônio e o João Joca deram uma volta pelo Rio e chegaram até uma mata. Nesse lugar, o Febrônio prometeu uma coisa pro João Joca, um terno de presente. Mas tinha uma condição, ele só ia ganhar esse terno se ele deixasse o Febrônio fazer uma tatuagem no peito dele. O menino ficou assustado, né? Imagina uma criança ali ouvindo uma coisa desse tipo. Mas mesmo assim, no final das contas, ele acabou concordando. Febrônio pegou agulha e tinta e tatuou as letras no peito dele. Gente, como isso não deve ter doído, né? Porque tem tatuagem ali que já dói pra gente fazer hoje em dia. Agora você imagina uma tatuagem igual a essas que o Febrônio fazia de qualquer jeito, né? Completamente improvisada e sem nenhuma preparação, higiene, no meio do mato. Ai, Deus que me livre. E ele já era uma pessoa que gostava do sadismo, a gente já sabe, né? Então, provavelmente ele gostava de fazer com que doesse. Bom, o João Joca, infelizmente, deixou ele fazer essa tatuagem. E aí, depois disso, os dois foram até a Ilha do Ribeiro. E foi lá que Febrônio também estrangulou o João Joca. E assim que perceberam que o João Joca tinha sumido, os pais dele correram até a polícia, só que infelizmente era tarde demais. O corpo do João Joca foi encontrado cerca de uma semana depois, em 7 de setembro, sem roupas. E além disso, ele estava só a 300 metros de onde o corpo do Altamiro tinha sido descoberto,
3 semanas antes. E, gente, a gente sabe que o Febrônio tinha uma ficha criminal muito extensa, né? Ele já tinha sido preso várias vezes e tinha sido fechado em várias delegacias. Ou seja, ele não era um rostinho desconhecido. E por conta disso, não demorou muito para que os familiares conseguissem identificar ele. Desse jeito, o Febrônio virou o principal suspeito nos casos. E virou notícia também. Na época, esses crimes chocaram o Rio de Janeiro. As pessoas tinham medo de andar nas ruas e acabar dando de cara com o Febrônio. A imprensa chamava ele de monstro. E a história chegou ao ponto, né, de pais começarem a usar o nome do Febrônio como se ele fosse um bicho-papão para assustar as crianças. Por exemplo, quando a criança não obedecia, os pais falavam: cuidado, hein? Que se você não obedecer, o Febrônio vai te pegar. Mas poucos dias depois dos assassinatos, o Febrônio acabou sendo preso. Na prisão, ele teria confessado os crimes, afirmando que tinha feito tudo aquilo, na verdade, como um sacrifício para Deus. E pelo que dá para entender ali, o deus do Febrônio não era o mesmo deus de uma religião tradicional, tá? Era meio que o deus da religião dele mesmo, tipo uma espécie de crença que ele mesmo passou a construir a partir das visões que ele tinha e também das ideias que tinham colocado ali naquele livro. Gente, vocês lembram ali que eu comentei antes que o Febrônio tinha escrito um livro chamado As Revelações do Príncipe do Fogo, né? É esse livro aí. E também a gente sabe, ele não estava nas faculdades mentais dele, né? Bom, Febrônio chegou a publicar esse livro e, curiosamente, essa obra acabou chamando a atenção de pessoas da época, né? Pessoas importantes. E entre elas estava o Mário de Andrade, que foi um escritor brasileiro daquele período e que foi um dos fundadores do movimento modernista. Só que depois que os crimes vieram à tona, a situação mudou. Apesar das pessoas terem tido interesse no livro antes, agora, depois dos assassinatos, o livro passou a ser visto como perigoso. Tanto que, segundo algumas fontes, a polícia teria mandado queimar exemplares. Ao longo dos anos, nas várias vezes em que o Febrônio foi preso, médicos e especialistas fizeram análises psiquiátricas nele. E muitos desses médicos já apontavam que ele tinha algum tipo de transtorno mental. E nessa prisão de agora, depois dos assassinatos, não foi diferente. As análises apontaram que o Febrônio tinha o que na época foi descrito como uma psicopatia, com impulsos sádicos e ideias com caráter místico e de alucinação. Além disso, segundo os médicos da época, os crimes dele poderiam estar relacionados a esse quadro mental. Bom, depois de um tempo, já anos mais tarde, o médico ainda revisitou esse diagnóstico e disse que o Febrônio poderia ser esquizofrênico. Cerca de um ano depois da prisão dele, em 1928, o Febrônio foi levado a julgamento. E o caso dele acabou levantando uma discussão bem grande na época. O que a sociedade deveria fazer com pessoas tipo Febrônio, que tinham cometido crimes, mas que também eram consideradas doentes? Essas pessoas deveriam ser presas como qualquer outro criminoso? Bom, no caso dele, os psiquiatras afirmaram que ele tinha que ser afastado da sociedade por conta do risco que ele representava, mas que ele tinha que, na verdade, ser internado, não só preso. Segundo as discussões da época, o Febrônio não tinha condições de entender o caráter errado do que ele estava fazendo. Pelo que eu entendo do caso, isso não quer dizer que ele não sabia que estava matando ou causando dor nas pessoas, mas que, segundo os especialistas da época, ele não tinha capacidade de entender que aquilo era criminoso. Para ele, o que ele estava fazendo era tipo uma missão divina. Então, prender ele numa cadeia normal não adiantaria. E foi justamente em cima desse ponto que a defesa dele construiu o caso no julgamento. E os advogados de defesa conseguiram montar uma argumentação forte. E assim, o Febrônio acabou sendo considerado inimputável. O que isso quer dizer? Exatamente isso que eu estava falando, né? Que o Febrônio tinha uma doença mental e que ele não tinha capacidade de entender o caráter errado dos crimes dele. Então, acabou que não prenderam ele em uma cadeia comum. E em 1929, quando ele tinha cerca de 34 anos, ele foi internado numa instituição que na época chamava Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro. De acordo com a Gazeta, que citou uma pesquisa da UFRJ, ele teria sido o primeiro preso psiquiátrico do país. E com as décadas, o julgamento de Febrônio passou a ser citado como um dos primeiros casos no país em que os argumentos da psiquiatria tiveram um grande peso em uma decisão ali judicial. Ou seja, ele ter um quadro mental, ele ter um diagnóstico, né, mental ali, influenciou e fez com que o julgamento tivesse um resultado diferente do que se esperava naquela época. Ou seja, por conta disso tudo que eu acabei de falar, o caso do Febrônio acabou se tornando um julgamento importante na história do Brasil. O Febrônio acabou passando o resto da vida internado e ficou na instituição que eu falei, né, chamado Manicômio do Rio de Janeiro, por 57 anos, até 1984, quando ele morreu aos 89 anos de enfisema pulmonar. E ele se tornou assim uma das figuras relacionadas a casos criminais mais emblemáticas, mas também pouco citadas da história do nosso país. Você já conhecia esse caso, gente? Por isso que eu trouxe esse caso aqui. É realmente um caso muito importante para a história do nosso país e que
eu quase nunca tinha escutado falar. Então, assim, por isso que eu trouxe o caso de hoje. Não é um caso muito clássico do Casos Reais, né? É um caso mais diferente, mas por isso que eu trouxe. E no final de todo episódio eu trago a minha opinião e o Lucas, nosso roteirista, traz a dele. Eu queria só fechar dizendo que eu não tenho muita coisa pra falar desse caso. Eu acho que é só um caso muito interessante. Eu acho que também traz uma imagem aí de um Brasil que a gente não conhece, de um Rio de Janeiro que a gente não conhece, porque a gente não é dessa época, e que parece muito longe, mas não é tão longe do nosso tempo, gente. Realmente não é tão longe assim, tá? Parece que foi num outro mundo, mas não é muito longe. E é importante a gente entender que realmente, olha só, há poucas décadas atrás, né? Claro que várias décadas atrás, casos mentais não eram. Não se falava em nenhum tipo de julgamento, não era nem argumentado. Então, assim, pra gente ter uma noção de que não faz muito tempo, né? E eu acho muito interessante quando a gente olha nessa perspectiva, porque a gente consegue olhar pra nossa história e entender, de fato, que se alguém tivesse percebido isso antes, em alguma das prisões dele lá no início, né, talvez a gente teria evitado muitos problemas com o febrônio. Talvez o febrônio realmente não teria tirado a vida dessas pessoas. E é muito importante com que se fale de saúde mental. Enfim, eu achei muito interessante esse caso. Eu não tô conseguindo falar muito, já falei muito até agora, gente. Minha garganta tá me matando aqui. E eu tô gravando o caso pra vocês. Então vamos ouvir a opinião do Lucas. Oi, Érica. Oi, gente. Eu queria complementar um pouco sobre esse caso, aprofundando sobre o quão relativamente fácil foi identificar o Febrônio como o responsável pelos assassinatos. Assim que o corpo do Alamiro foi encontrado, os policiais viram ali na região perto do corpo um boné. Se eu não me engano, era um boné verde. E aí um policial olhou, o detetive assim ficou encucado, sabe? E ele lembrou que uns dias antes tinha um cara que tinha saído da cadeia de uma detenção e que estava com esse boné. E era o Febrônio. E aí esse policial, ele lembrou o que tinha acontecido. No dia em que o Febrônio estava sendo liberado de uma detenção, ele furtou o boné de um outro detento e aí ele sacou que tinha sido o Febrônio. Disso, para mostrar uma foto para os familiares do Alamiro, para identificar o Febrônio, foi um pulo, né? E foi o que aconteceu. Os familiares ali identificaram, pô, esse é o cara que ofereceu o emprego pro Alamiro e que sumiu com ele. E a partir daí, era só capturar o Febrônio. O que não aconteceu imediatamente, infelizmente, porque isso deu tempo para o Febrônio acabar assassinando o João Joca também, foi que ele saiu um pouco da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi para uma outra cidade durante uns dias e depois voltou. Mas, de forma geral, foi relativamente rápido, ainda mais para aquela época que, enfim, não tinha celular, não tinha localização, não tinha câmera de segurança, né? Quase 100 anos atrás. Foi até rápido, mas infelizmente não foi suficiente para impedir que outro crime acontecesse. O primeiro também não deveria ter acontecido, nenhum deveria, mas infelizmente foi rápido, mas não rápido o suficiente para salvar o João Joca. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Não deixe de deixar um like, um comentário. Te vejo na próxima semana com mais um caso. Tchau, pessoal.